Olá pessoal, vamos aí a gravação da nossa aula 2 desse módulo 1 e vamos continuar, né, com aquela discussão sobre questões que traremos discutindo sobre a legislação da educação brasileira e também sobre conhecimentos pedagógicos, ok? Então vamos lá, nessa aula 2 nós temos aqui a princípio uma questão sobre LDB, o artigo 35A. O artigo 35, 36, ele trata basicamente sobre o ensino médio, é bom vocês estarem atentos, 35, 36, ensino médio. Eu sempre digo que o que vem na frente do artigo 35A, 35B, é quando uma modificação de uma lei, uma resolução, um parecer, seja do Conselho Nacional da Educação, da Câmara da Educação Básica, então isso aí acaba adentrando na LDB e recebe uma letra, né, de identificação para dizer que trata sobre a mesma questão do artigo e foi adendado, né, aquele artigo ele recebeu um adendo. Por isso esse A, B, C que aparece na frente do artigo é um adendo. Então, olha só, a questão bem fácil, né? Conforme o artigo 35A da LDB, a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretriz do Conselho Nacional da Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Aí nós temos aqui, ó, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas linguagens, né? Então, é uma questão fácil, aquilo que eu encerrei a primeira aula, a aula número 1, falando das áreas definidas pela BNCC. Então, nós temos 4 áreas, de o que a gente chama de formação geral básica, que é o que a gente chama de FGB, e o IFA, que é os itinerários formativos por área. Nós temos 5 itinerários, né? Que entra aí a educação também tecnológica profissional, né? Que são 5 no caso dos itinerários, cuidado para não errar isso. E no caso das áreas são apenas 4. Então, fácil, uma questão sem muita dificuldade. Mesmo assim, eu vou aqui mostrar para vocês o nosso slide, né? O que é que temos aqui de slide para nós, então, nos aprofundarmos sobre essa questão aqui. Vamos ver aqui, ó. O que é que tem aqui no slide, né? 35A. Deixa eu ver aqui, que saiu um pouco aqui do nosso... Pronto, 35A, né? O que é que nós temos? 35A, Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme diretriz do Conselho Nacional de Educação, ou seja, CNE. Uma informação importante para vocês. Só quem pode mudar o currículo, né, dentro do currículo do ensino básico é o Conselho Nacional da Educação. Então, se alguma questão dizer assim, o próprio legislativo não pode mudar. Então, quem tem que passar pelo Conselho Nacional da Educação para mudar o currículo. Então, aqui está no ensino médio, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, né? Então, aqui nós já temos o erro da questão. E aqui está, nós temos aqui, nesse quarto item, ciências humanas e suas linguagens. Então, o quarto item está errado. Então, letra B está errada, a letra A está errada, a letra D também está errada. Então, apenas o item 1, 2 e 3 estão corretos, porque realmente são essas áreas. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. E é isso que está correto aí na questão, ok? Então lá, aí tem outras informações aqui. Uma informação que é importante, né, que a BNCC ela trata sobre o currículo comum.
Eu disse a vocês, suas aprendizagens essenciais, mas também ela trata sobre a parte diversificada, ou seja, colocando, né, a LDB principalmente define que há uma parte diversificada, além da parte comum. Essa parte diversificada é aquela que vai levar em consideração os elementos locais, né, da história, da economia, da política e da sociedade, que isso é importante também, né? E aqui está no artigo 26 da LDB, o que é que ele diz aqui, ó? Os currículos da educação infantil, ensino fundamental e médio, ou seja, da educação básica, devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, nacional, estadual e municipal, em cada estabelecimento escolar, ou seja, nas escolas, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Ok? Então, também se prever, né, nessa parte diversificada. A Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, trouxe aqui uma informação importante para vocês, incluirá obrigatoriamente, a BNCC estabelece isso, estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Isso é obrigatório. Educação física, arte, sociologia e filosofia. Porém, em educação física tem uma ressalva. Para as escolas, para o sistema de ensino, é obrigatório oferecer educação física, arte, sociologia e filosofia. Porém, para os educandos, no caso da educação física, há algumas ressalvas. Por exemplo, pessoas acima de 30 anos não precisam fazer educação física. Quem tem prole é filhos, não precisa fazer educação física. Quem trabalha pelo menos mais de 6 horas não precisa fazer educação física. Então, cuidado com essa questão das ressalvas, né, que estão previstas lá. É obrigatório a educação física, arte, sociologia e filosofia, porém, a educação física, nós temos essa ressalva. Então, primeira questão, aí, letra C, o que está errado é isso aqui. Ciências humanas está correto, mas aqui suas linguagens não é isso. Na verdade, é sociais aplicadas. Vamos para a segunda, não corresponde a um dos princípios estabelecidos no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ó, princípios. Isso é uma das questões que mais cai em concurso. O artigo 3º, que trata sobre princípios. O artigo 2, fundamentos e princípios. E o artigo 3º, princípios. Esses dois artigos são importantíssimos. Então, obrigado, gente. Nós fazemos questões e cada vez mais questões sobre esse artigo 3º para podermos ir treinando a nossa visão e chegarmos naquele ponto, quando a gente bater o olho na prova, essa é a questão correta, tá certo? Só que preste atenção, não corresponde, não. É a negativa. Então, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Essa é fácil. Prevalência das instituições públicas sobre as instituições privadas de ensino. Cuidado aí na palavra prevalência. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, veja só, a questão boa, parece difícil, mas para quem já está treinado no olhar, treinado na sua visão, não é uma questão tão difícil assim. Vamos ver? Vamos ver então. Aqui, ó. Que eu estava falando, o título 2 da LDB, dos princípios e fins da educação nacional. Nesse título 2, só existem 2 artigos. Artigo 2º, artigo 3º. O que é que diz o artigo 2º? No capto do artigo 2º está escrito educação, dever da família e do Estado. Educação, dever da família e do Estado, capto do artigo 2. Aí ele se desmancha. Princípios e finalidade da educação. Quais são? 2 princípios. Liberdade, ideais e solidariedade humana. 2 princípios da educação. Liberdade, ideais e solidariedade humana. 2 finalidades da educação. 3 finalidades. Preparo para o exercício da cidadania. Pleno desenvolvimento do educando. Qualificação para o trabalho. 2 finalidades da educação. Artigo 2 da LDB. Preparo para o exercício da cidadania. Pleno desenvolvimento do educando, qualificação para o trabalho. Como nós vamos para cá, aí nós temos o quê? Princípios do ensino.
O ensino será ministrado nos seguintes princípios. O ensino. Aqui nós temos o quê? Princípios da educação, finalidades da educação no artigo 2. Artigo 3º, os princípios do ensino no artigo 3º, que são 14. Aqui você tem o quê? Princípios são 2 apenas, da educação, liberdade, ideais e solidariedade. Finalidade, preparo para o exercício da cidadania, pleno desenvolvimento do cano, qualificação. Princípios do ensino no artigo 3º da LDB são 14. E aí chamar a atenção de vocês para esse inciso 12, que é um inciso novo de 2013, consideração com a diversidade étnico-racial, é de 2013, foi inserido aí. O 14, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, cegas e com deficiência auditiva, 2021. Esse foi o último dos princípios introduzidos no artigo 3º. Diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas. Inclusive está na nossa questão aí. Então vamos ver o que é que está na nossa questão. Respeito à liberdade. Ok? Letra A, respeito à liberdade. Correto. Aí vem aqui, na letra C. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Correto. Está na letra C. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Na letra D, correto também, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária. Então vamos lá. Letra A, inciso 4 do artigo 3º, respeito à liberdade, apreço à tolerância e apreço à tolerância. Questão, proposição C, inciso 13, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Letra D, inciso 14, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identidade das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Nossa proposição incorreta, portanto, é a letra B. Por que está incorreta? Porque está lá dizendo o quê? Vamos ver lá o que é que está dizendo. Lá está dizendo o quê? Lá está dizendo prevalência das instituições públicas sobre as instituições privadas. O que é correto? O que é correto? O correto é coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. É essa a diferença. Então não é prevalência, é coexistência. Essa é a questão 2? É. Vamos aqui então para a questão 3, né? É. Aqui tem um negócio errado. Aqui está a questão 2, isso aqui é a questão 3. Deixa eu corrigir aqui. Questão 3. Vamos corrigir. Isso aqui é questão 3. Vamos lá. Então vamos ver a questão 3 aqui para nós. Essa é uma questão bem legal, que ela traz também uma mudança bem recente na LDB. Em 2019, foi criada uma lei chamada Lei 13.096/2019, altera a Lei Diretrizes Básicas da Educação Nacional para fixar prestações alternativas à aplicação de provas, e à frequência de aulas realizadas em dia de guarda religiosa. Ou seja, traduzindo, a lei foi criada para atender aquelas pessoas que, por conta de sua religião, ou de questões ideológicas, ou políticas, ou filosóficas, por acaso perder atividade, aula ou prova, não comparecer à aula e perder a aula, ou seja, falta, e perder alguma atividade, prova, etc. Então, há uma prestação alternativa. A palavra mágica aqui é
prestação alternativas ou prestações alternativas. As prestações alternativas estão previstas no artigo 7A da LDB. Viu só, o que é que eu disse para vocês? Que quando você tem um Azinho aqui na frente, porque esse A está aí, exatamente porque a lei como a lei modificou a LDB, então tem um artigo 7º e aí veio o 7º A, que é exatamente um adendo. Com relação, aqui a questão, ó, com relação a essas prestações alternativas, exceto, presta atenção, ó, exceto. Você tem na letra A, a prestação pode ser assim, na letra B pode ser assim, na letra C pode ser assim, na letra D pode ser assim. Contudo, existe uma que não pode. Então vamos lá. Prestações alternativas ficarão a critério da instituição e sem custo para o aluno. A prestação alternativa poderá ser prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. O cumprimento das formas de prestação substituirá a obrigação original para todos os efeitos, exceto o registro de frequência. Ele está dizendo o que nessa letra C? Que essa prestação, seja reposição, seja prova, seja outra atividade, substituirá a que aconteceu no dia que ele perdeu aula. Porém, a frequência não será, não estará substituindo a questão da falta. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Essa é uma questão legal, muito boa. E que as bancas têm cobrado e neguinho tem dançado com isso. Vamos lá, ó. Lei 13.796/2019 altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, para fixar, em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e a frequência a aulas realizadas em dia de guarda religioso. O que é escusa de consciência? Eu estou dizendo aqui, é o direito que a pessoa possui de se recusar a cumprir determinada obrigação ou a praticar certo ato por ser ele contrário às suas crenças religiosas ou à sua convicção filosófica ou política. Isso é o que eu chamo de escusa de consciência. Então, quando ele não puder participar por conta da sua filosofia, da sua ideologia, da sua religião, ele deverá a instituição de ensino aplicar a ele, então, essas prestações. Mas vamos aqui, ó, no artigo 7º, o que é que está dizendo? Ó? Isso vale para escolas públicas e privadas, né? Assegurado, porque essa lei vem para atender exatamente essa questão da liberdade de consciência e de crença, né? Ele está dizendo por que foi criada. Prévio e motivado requerimento. Tem uma coisa aí que chama a atenção. Você vai faltar a aula naquele dia por conta dessa questão de consciência e de crença, mas tem que ser previamente informado. Ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição, isso aqui já nos chama aqui, a critério da instituição, e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8º do caput 5 da Constituição Federal. Ok? Então tem umas coisas que chamam a atenção. Para a escola pública e privada isso serve. E para que serve? Para que foi criado esse artigo? Exatamente para atender essa questão da liberdade de consciência. Quando as pessoas vão faltar prova ou aula, só que isso deve ser anunciado previamente, através de um requerimento. Então, a critério da instituição e sem custo para um aluno, a instituição deve então elaborar essa prestação. Qual o tipo de prestação? No inciso 1 do artigo 7A diz: prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, né, a critério da instituição, no turno de estudo do aluno. Tá certo? Então, data alternativa, quem marca é a instituição. No turno de estudo do aluno, se ele estuda de manhã, é de manhã. Se estuda à tarde, é à tarde. Se estuda à noite, é à noite.
ou então, por um acaso, pode ser agendado em outro turno, porém tem que ser com a anuência dele. Prestação pode ser trabalho escrito, pode ser outra modalidade de atividade, como pesquisa, né, com tema, objetivo e data de entregas definido pela instituição de ensino. Não é o educando que vai escolher, não. Aí outra coisa, no parágrafo 2, o cumprimento das formas de prestação alternativa do que trata este artigo substituirá a obrigação original, ou seja, prova se perdeu prova, aula se perdeu aula, inclusive regularização do registro de frequência. Então, inclusive, a frequência também será abatida, não será considerada falta. Portanto, o que está errado aqui é a letra C. Está errado, porque a letra C está dizendo o quê? O cumprimento das formas de prestação substituirá a obrigação original para todos os efeitos, exceto o registro de frequência. Exceto não, também registro de frequência. Beleza? Tudo bem? Vamos aqui. Questão 4. Considerando, aí vem aqui, projeto político pedagógico. Pronto, uma questão sobre projeto político pedagógico. Saímos ali de LDB, vamos para cá. Seja o principal instrumento organizador do trabalho pedagógico da escola, assinala a alternativa que apresenta os atores de sua elaboração. Quem elabora? Equipe gestora e grêmio estudantil, fácil a questão. Conselho escolar e mestres, pais, alunos, funcionários e professores, pais e mestres, conselho escolar e grêmio estudantil. Então, a questão não tem muita dificuldade, né? Muito pelo contrário, uma questão fácil. Falando sobre projeto político-pedagógico, nós sabemos primeiro que é isso, projeto político-pedagógico, ou simplesmente PPP. O que é? Viabiliza a garantia de uma participação política no trabalho pedagógico, construindo um espaço de reflexão. Essa reflexão, esse P de político do projeto pedagógico, é exatamente essa questão da reflexão, da avaliação da realidade da comunidade onde a escola está. Por isso está o político aí. Aqui tem os princípios norteadores, né, que pouca gente sabe, né, mas as bancas já têm trabalhado com esses princípios norteadores e o pessoal passa batido. Igualdade de condições para acesso e permanência, que é um princípio que está presente em todos os documentos da educação. Qualidade para todos, também é um princípio que está presente em todos os documentos. Gestão democrática, todos os documentos, seja a Constituição, seja LDB, seja BNCC, seja parâmetros curriculares, seja diretrizes, está tudo aí, ó. Igualdade de condições, acesso e permanência, qualidade para todos, gestão democrática, liberdade, valorização do magistério. Beleza. Aspectos importantes, é um documento escolar, não deve ser apenas um documento burocrático, lógico que ele é político também, pedagógico. Ele é construído a partir de um diagnóstico da comunidade, é o primeiro passo, porque o projeto político pedagógico, ele é de cada escola, ele é o DNA daquela escola, ele é a cara daquela escola, né? Então, cada escola constrói o seu, não vem de cima para baixo, é construído coletivamente. São os dados importantes. Aí vem aqui, o que é um projeto político pedagógico? Pronto. Então, aqui, para nós respondermos essa questão, logo, aí, primeira sobre PPP, muito fácil, né? O projeto político pedagógico é uma construção, a elaboração deve contar com a participação de pais, alunos, funcionários e professores, ok? Então, questão 4, letra C. Beleza? Fácil. Vamos aqui para a questão 5. O projeto político pedagógico consiste em um instrumento de gestão democrática, está lá, artigo 14, no inciso 1, está logo falando sobre isso. É um projeto da gestão democrática, faz parte dessa essência da gestão democrática. O projeto pedagógico representa a oportunidade de a direção, a coordenação pedagógica, os professores, a comunidade, está vendo que ele está falando só quem está participando disso? Os elementos que vai participar disso aqui, veja que é uma construção coletiva. Construção coletiva com a participação desses vários atores que estão participando, que devem participar. Ok.
Definirem seu papel estratégico na educação das crianças, dos jovens e organizarem suas ações, visando atingir os objetivos a que se propõe. Ele é ordenador e norteador da vida escolar. Nesse contexto, o projeto pedagógico da escola, representa uma proposta do gestor, no que diz respeito às normas de identificação física da escola. Isso aqui já está errado, né? Proposta do gestor, é a comunidade que constrói, portanto não tem nada de gestor. Deve abordar todas as intenções de realizações fundamentadas principalmente na reflexão sistemática de ações que exercem impacto sobre a função social da escola, certo? Daí porque tem o P no projeto, porque a escola ela tem uma função social, né? A função social dela era exatamente fazer com que haja uma interpretação da realidade, uma reflexão sobre a realidade. Isso está correto. Deve ser elaborado por um consultor. Então essa aqui, então essa questão ficou fácil porque ela foi colocando alguns elementos individualizados que poderiam fazer ou construir o projeto pedagógico. É específico da escola, isso é certo, é específico da escola. E deve ser elaborado por líderes. Então você vê aí, na letra A, na letra B, na letra A, C e D, você tem aqui os elementos particulares. Então, como se fosse uma coisa particular, ou do gestor, ou do consultor, ou dos líderes. E não é. É um projeto construído por todos. Beleza? Essa parte aqui é interessante da letra D, é específico da escola, que é aquilo que eu disse. Cada escola tem o seu projeto político-pedagógico. Uma questão aqui da OCP, a banca do concurso passado, né, do último concurso do Estado, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, referente aos direitos fundamentais. Então, na ECA, você vai encontrar algumas coisas interessantes, que eu vou mostrar logo aqui para vocês, antes de ver a questão, certo? Vamos ver logo aqui umas coisas sobre a ECA. Primeiro, é um documento de 1990, portanto tem 33 anos já, né? E veio exatamente para colocar crianças e adolescentes como entes de direito. Porque você tem, na Constituição fala sobre homens e mulheres, homens e mulheres, homens e mulheres. Então a Constituição, então esse documento, ele vem para estabelecer, ampliar, na verdade, os direitos mais específicos das crianças e dos adolescentes, ok? Claro que a ECA não é só direitos, né? Então você tem aí o que nos interessa. Para quem está estudando para concurso de magistério, o que interessa? O artigo 15 ao 18, que fala sobre direito à liberdade e respeito e à dignidade. Artigo 53 a 59, que fala sobre o direito à educação, à cultura, esporte e lazer. Então, direito à liberdade, direito a respeito e dignidade, artigo 15 a 18. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, artigo 53 e 59. Esse é o que mais cai porque está mais especificamente ligado à educação. E aí vem artigo 74 a 80, que fala sobre o direito da informação, cultura, lazer, esporte, diversões e espetáculos, que foi uma das questões que já caiu muito na OCP, e o outro foi da autorização para vigiar. A questão que caiu em 2019 foi exatamente essa, né? 83 a 85 são os artigos. Então, nós temos 15 a 18, 53 a 59, 74 a 80, 83 a 85. Então vamos aí à nossa questão. Então veja só, a criança e o adolescente têm direito, está no artigo 15, isso é ECA, viu? Puro ECA. Tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, ok? Liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, ok? O direito à liberdade compreende, está lá, logo no artigo, o direito, ele tem direito à liberdade, mas compreende o quê? Ir e vir e está nos logadouros públicos e espaços comunitários, contanto naqueles que não sejam restritos ou que não tenham restrições para adolescentes e crianças. Tem direito à opinião e expressão, à crença e culto religioso, tem direito a bancar ou brincar, praticar esporte e divertir-se, liberdade de participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, que é exatamente, por exemplo, os adolescentes, 16 anos é adolescente, e ele tem o direito pela lei de participar. Buscar refúgio, auxílio e orientação,
Aí vem o artigo 17. Vejam aquele artigo que eu disse para vocês, né? Do 15 ao 18. O 17, o direito ao respeito, porque aqui tem, ó, tem direito à liberdade. Aí no 16 ele classifica com essa liberdade. E no 15 ele diz, tem direito ao respeito. Qual o respeito? Inviolabilidade na integridade física, ou seja, não pode ser violado, psiquiátrica, moral da criança e do adolescente, abrangendo inclusive a preservação da imagem. Por isso que expor uma criança você pode ser incriminado, porque está aí no ECA, no artigo 17. Preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças nos espaços e objetos pessoais. O artigo 18 é dever de todos, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano. Então, veja só, o artigo 15 diz, tem direito à liberdade, e o artigo 16 especifica que espécie de liberdade é essa. Respeito, tem direito ao respeito, o artigo 17 diz que respeito é esse. E a dignidade, o artigo 18 trata exatamente sobre isso. Bem legal isso aí, né? Bem interessante. Aí aqui vamos então para a questão, né? O que é que diz a questão? Na criança e adolescência, são estabelecidos padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como variedade e quantidade mínimas por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Somente a criança tem direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. É dever somente da família zelar pela criança e pelo adolescente, colocando-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O direito à liberdade compreende não participar da vida política. A gente já sabe que a letra E está correta, porque no artigo 18 diz exatamente isso, ou artigo 17, né, que a criança tem direito, o adolescente, a participar da vida política dentro da lei. Ok? Então, veja só, aí aqui você tem, ó, letra A, são estabelecidos padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como variedade por aluno de ensino dispensável no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. A gente tem que ver o que é isso. Padrões mínimos de qualidade de ensino. Somente a criança, e aqui já está errado, né? Somente a criança tem direito à proteção à vida e à saúde, a gente já sabe que isso está errado. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade humana. É dever somente da família zelar pela criança, lá tem é dever de todos, então isso está errado. O direito à liberdade compreende não participar, isso também está errado. Não participar está errado. Está lá que ele pode participar conforme a lei, onde está na lei. Então aqui nós ficamos com a letra A, quantidade mínimas por aluno, padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como variedades e quantidade mínimas por aluno. E tem a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas. Vamos ver aqui no slide o que é que nós colocamos. Então vamos aqui, ó. Ok. Dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de padrões mínimos de qualidade, certo? Beleza? Definidos como uma variedade e quantidade mínimas por aluno de ensino dispensável no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, né? São estabelecidos padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como variedades e quantidades. Só que, prestem atenção. Tá certo aí, Silvano? Tá, ok. O palavreado é esse mesmo. Beleza. Mas vamos para o enunciado da questão. Tem uma coisa errada aí. O que é que está errado? Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão está falando sobre o Estatuto. Essa letra A, muito complexa, diga-se de passagem, ela faz referência ao quê? Está aqui em cima. Ela faz referência à LDB.
E lá a questão está pedindo com relação ao ECA. Então, tá errado. Isso é o dever do Estado, não tem nada a ver com o ECA, tem a ver com a LDB. Essa questão aqui, letra B, somente as crianças têm direito à proteção à saúde e à vida, está lá no artigo 5º, aliás, no artigo 5º e no artigo 196, todos são iguais perante a lei. Então, todos têm igual saúde, todos têm direito à saúde, educação, proteção, segurança, enfim. Então, não é uma coisa somente de criança, mas estava na cara, né? Estava muito claro. Então, o artigo 5 e artigo 196 diz que todos têm direito. Essa outra questão, a questão correta é a letra C, né? O artigo 16, que está na letra E, a letra E diz: o direito à liberdade compreende não participar da vida política, aqui tem participar da vida política. Então, no artigo 16, no inciso 6, tem participação. E na letra D, que está errado, é dever somente da família zelar pela criança. Está aqui, ó. É dever de todos, está no artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade, ou seja, zelar pela criança. Então, nossa letra correta é a letra C, que está aqui. Tem direito à liberdade, a letra C está exatamente no artigo 5º, sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na forma da lei. Então, portanto, fácil, está aqui, letra C é a nossa letra correta. Está lá, direito da criança, no artigo 5º. No artigo 15º, aliás, 15. 15º não, 15. Vamos à última questão da aula 2. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, não é correto afirmar. Aqui, BNCC, cuidado aqui no comando, não é correto afirmar que é um documento. Isso aqui é a questão mais fácil que tem sobre a LDB, ou sobre o BNCC. Não, agora afirmar que é um documento que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Ó, o que é que eu disse? Quando aparece aprendizagens essenciais, pode marcar a questão. Pode já marcar sobre o BNCC. Que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Ok? Que garante que sejam assegurados a todos os alunos da educação básica os direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. De referência nacional para a formulação dos currículos, BNCC não é currículo, era uma orientação, ela é uma normativa, dos estados, do Distrito Federal, do município e das propostas pedagógicas das instituições escolares. A partir do momento que a BNCC é aprovada, os currículos têm que seguir a orientação dela. É um documento normativo que aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como o define o parágrafo 1º do artigo 1 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então vamos ver aqui o que é que nós colocamos no nosso slide. Vejamos aqui. Então, ó, Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, primeira coisa, que define o conjunto orgânico progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Bom, matamos isso. Que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento conforme o Plano Nacional de Educação. Então, essa letra que tem aí, conforme o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, está errada por isso. Conforme o PNE, assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, conforme o que preceitua o Plano Nacional de Educação. É um documento normativo, aplica-se exclusivamente à educação escolar, como está lá definido no artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 1º da LDB. Está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos. Prestem atenção. As pessoas se assustam quando vê a palavra estético, mas lá a BNCC está explicando o que é estético. Então, os princípios éticos, políticos e estéticos, que visam a formação humana integral. O que é integral? Psicológica, moral, cognitiva, física, estética, política e ética. Então, isso é o que a gente chama de educação integral.
Referência nacional para a formulação dos currículos, sistema das redes escolares dos estados e das propostas pedagógicas. Então, ele serve para a formulação desses currículos, das propostas pedagógicas, integra a Política Nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal. Então, quer dizer, é um documento que ele tem uma força muito grande dentro da educação brasileira. Então, aqui a nossa letra incorreta é a letra B de bola. Letra B de bola é a incorreta. Então, essa segunda aula ela só tinha 7 questões e por isso nós encerramos por aqui a segunda aula. E vamos então aí passar para a terceira aula, ok? Então, um abraço e vamos aguardar aí a terceira aula.